Olá! Nesta aula a gente vai começar a falar do método da resolução na lógica de predicados. Nesta primeira parte a gente vai falar sobre forma Prenex e escolemização de fórmulas. E na próxima aula a gente vai continuar com o algoritmo de unificação e a resolução em si. Bom, em lógica de predicados ou lógica de primeira ordem, a resolução não é uma extensão simples do que a gente viu na lógica proposicional ou sentencial. A gente vai ver que o processo é um pouco mais complexo. A gente vai ver que na lógica de predicados a gente pode necessitar unificar coisas ou cláusulas como essas duas aqui, R de XY não R de Y F de A. Pelo que a gente viu na lógica de predicados, essas duas cláusulas não seriam unificáveis, porque uma não é a outra negada. Mas, na verdade, elas podem ser unificadas na lógica de predicados e a gente vai ver como a gente pode unificá-las mais para frente. Mas antes de a gente chegar assim no conjunto de cláusulas, a gente vai precisar ver como transformar uma fórmula qualquer na lógica de predicados em cláusulas. E para isso a gente vai usar um processo relativamente longo e cuidadoso. A gente vai ter várias etapas para realizá-lo. E a gente vai fazer da forma aqui listada. Primeiro, a gente vai precisar pegar a nossa fórmula e transformá-la num formato que a gente vai falar sobre ele a partir de agora, chamado Prenex. Depois a gente vai precisar utilizar um outro procedimento chamado de escolemização. E aí depois vamos transformar ela na forma normal conjuntiva. Ao transformar na forma normal conjuntiva, a gente então vai chegar na forma clausal. E aí, quando a gente chegar nessa etapa, é que a gente vai ter cláusulas como essa C4, C5 aqui em cima, por exemplo. E aí a gente vai poder dar prosseguimento ao método da resolução. Mas para isso a gente vai precisar ver um pouco sobre unificação também, que a gente verá na próxima aula. Então, na aula de hoje a gente vai ver essas etapas iniciais, passando pela forma Prenex e escolemização, chegando até a forma clausal. Bom, então, observando novamente essas duas cláusulas, C4 e C5, a gente vai querer, por exemplo, calcular qual o resolvente delas duas. Uma observação é que quando a gente tiver cláusulas como essa, na lógica de predicados, veja que aparecem variáveis aqui. A gente não está vendo nenhum quantificador aí representado, mas na verdade a gente vai considerar que todas as variáveis aí estão implicitamente quantificadas universalmente. Então, na verdade, esse R de XY aqui está representando essa fórmula para todo x, para todo y, R de XY. Também, nas nossas cláusulas, não vão ter mais variáveis quantificadas existencialmente, uma vez que a gente vai assumir que todas elas estão quantificadas universalmente. Como é que os quantificadores existenciais vão desaparecer? A gente vai falar sobre isso também nessa aula. Na etapa de escolemização é que eles vão desaparecer. Bom, primeiramente a gente vai começar falando sobre a forma Prenex. Informalmente, a gente pode dizer que uma fórmula na forma Prenex, ela possui todos os quantificadores na frente da fórmula e com o escopo da fórmula inteira, sendo que não existem outros quantificadores aqui dentro em subfórmulas.
Ou seja, note que a gente tem uma sequência de quantificadores e depois a gente tem uma fórmula totalmente aberta, ou seja, só variáveis livres aqui dentro após a sequência de quantificadores. Falando um pouco mais formalmente, a gente pode dizer que uma fórmula está na forma prenex quando ela tiver este formato, onde Q é um quantificador universal ou existencial, e aqui são nossas variáveis x1, xn, então a gente tem uma sequência de quantificadores e depois uma fórmula totalmente aberta, às vezes chamada de matriz G, ou seja, aqui dentro de G não tem nenhum quantificador. Nota que cada um desses quantificadores pode ser existencial ou universal, né? E às vezes a gente pode chamar toda essa sequência de quantificadores de prefixo da nossa fórmula. Aqui uma pergunta, um exemplo: será que essa fórmula está na forma prenex? E aí, se a gente olhar para o formato, a gente vai ver que na verdade não está, porque este quantificador aqui, por exemplo, não está com o escopo da fórmula inteira, ele se aplica somente ao R de xy, então a gente não tem uma fórmula nesse formato de uma sequência de quantificadores e depois uma fórmula sem nenhum quantificador, e esses quantificadores se aplicando dessa forma. Então, a resposta aí é não. Então, o que a gente não tinha ali, né, na forma prenex, os escopos dos quantificadores tem que ser a fórmula inteira, mas, entretanto, todavia, toda fórmula tem uma fórmula equivalente a ela na forma prenex. Então a gente vai conseguir transformar uma fórmula qualquer numa fórmula equivalente que está na forma prenex. Como fazer isso? A gente vai ver que vai ser possível essa transformação a partir da aplicação de regras de reescrita de fórmula, que a gente vai ver a seguir. Então, nós vamos chamar de regras prenex um conjunto de fórmulas, ou de regras, melhor dizendo, para fazer essa reescrita. O primeiro conjunto de regras que a gente vai ver são essas quatro, que a gente vai chamar de R1 até R4, onde a gente está dizendo aqui que, por exemplo, em R1, se você tiver uma fórmula do tipo para todo x, onde x é uma fórmula qualquer, né? E y é outra forma, a gente vai poder transformar ela em para todo x e y, desde que esse x não ocorra livre nessa fórmula y. Certo? Então, se x não ocorrer aqui dentro de y, a gente vai poder expandir o escopo desse quantificador, que era só x, para a fórmula inteira x e y aqui. Certo? E de forma similar aqui essas outras três, né? Toda vez que essa variável aqui não ocorrer no y, então se eu tiver um para todo x ou y, eu vou poder expandir para todo x ou y. A mesma coisa aqui no existe com i, a mesma coisa aqui para o existe com o. Agora, esse conjunto de fórmulas aí não é suficiente para a gente tratar todas as possibilidades. A gente vai ver mais um bloco aqui de fórmulas. O que acontece agora se a gente tiver duas fórmulas quantificadas com a mesma variável aqui, x, né? Em que então a gente vai poder na R5 expandir ou reescrever, né, ela de forma a chegar aqui, certo? Ou seja, ficar só com para todo x. A mesma coisa aqui, ou de forma análoga para o existe, mas com o ou. Se eu tiver existe de x, a mesma variável aqui x, e um ou, eu vou poder expandir o escopo para o x ou y. E mais duas fórmulas, ou regras, melhor dizendo, que
aqui na R7, Q1 e Q2 são quantificadores, então eu posso ter existencial, universal, qualquer combinação dos dois. Eu vou poder expandir, vou reescrever isso para isso, desde que essa variável x não ocorra livre no y e essa variável y não ocorra livre no x. A mesma coisa para o R8, agora com o ou. Então, esse é o primeiro conjunto de regras que a gente vai ver. Agora, note que esse conjunto inteiro de regras ainda não estão cobrindo todas as possibilidades do que a gente pode encontrar pela frente. Veja aqui, por exemplo, que a gente não tem uma regra análoga a essa aqui, R5, para o caso do ou, e nem a gente tem uma regra análoga a essa R6 para o caso do i. Ou seja, a gente não tem uma regra que diga que a gente possa reescrever isso com isso, porque de fato essas coisas não são equivalentes. Nem a gente tem uma regra que nos permita escrever isso como isso. Então, uma coisa que a gente pode se perguntar é como é que a gente vai tratar esses casos. E aí a gente vai ver que a forma de tratar isso vai ser utilizando um mecanismo de renomeação de variáveis, que a gente vai falar a partir de agora. Então, como é que a gente vai obter a forma prenex de uma fórmula desse formato aqui, por exemplo, que é um dos dois casos que a gente não tem a equivalência, né? Então, para todo xx ou para todo xy. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai renomear as variáveis. Então, trocar o nome aqui de x para outro nome, trocar o nome aqui desse x para outro nome. Agora, a gente tem que ter cuidado com o nome que a gente vai usar para trocar, né? A gente só vai fazer uma substituição se ela for segura. Então, o que seria uma substituição segura? Então, vamos ver aqui nesse exemplo, por exemplo, se a gente tem uma fórmula como essa, a gente poderia, por exemplo, note que o escopo desse quantificador aqui, para todo x, é a fórmula inteira, né? Mas ele está governando somente esse x aqui, porque esse outro x está sendo governado por esse quantificador existencial em x. Então, se a gente for renomear essa variável, a gente pode renomear, por exemplo, prazer, aí vai trocar o nome aqui e aqui. E não vai trocar aqui no x, porque está sendo governado por esse. A gente poderia agora, por exemplo, renomear esse x para um w. E aí a gente vai observar que esse x governa esse, então esse w vai se tornar w aqui. E aí a gente teria essa nova fórmula. E veja que agora a gente não tem mais xx, a gente tem duas variáveis diferentes, de nomes diferentes. Agora isso tem que ser feito com cuidado para a gente não alterar a semântica da fórmula. Então, aqui um exemplo de substituição que não deu certo, né? A gente não poderia substituir, por exemplo, esse z por y, porque se a gente substituísse esse z por y, a gente teria r de y aqui, e aí ficaria para todo y, ou seja, ficaria só com para todo aqui, né? Então, essa substituição não é segura. Então, melhor dizendo, ou melhor definindo o que é uma substituição segura, se a gente tiver uma fórmula H com os quantificadores qx1, taranã, até qxn, e variáveis livres nela, que a gente está chamando aqui de z1 até zn, a gente vai poder
renomear, ou seja, vai ser uma substituição segura de xi para yi, certo? Essas variáveis quantificadas. A gente vai poder usar essa nova variável yi, desde que todos os nomes de variáveis que a gente está renomeando sejam diferentes entre si, ou seja, a gente não vai renomear variáveis diferentes com o mesmo nome. Também a gente vai usar nomes que são diferentes dos que já aparecem aqui nas variáveis quantificadas. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, que os y tem que ser diferentes entre os x do xj. Então, nota que esse pedaço aqui a gente está dizendo que todos os nomes novos têm que ser diferentes entre si. Aqui ele está dizendo que tem que ser diferente dos nomes que estão nas variáveis quantificadas. E por último, tem que ser diferente dos nomes de variáveis livres que porventura apareçam na fórmula H. Se a gente atender esses 3 requisitos, vai ser suficiente para que a gente tenha uma renomeação segura. Então, ó, uma vez que a gente tem a renomeação, a gente vai poder tratar fórmulas daquele tipo que a gente não tinha as regras de equivalência para elas. Então, essa aqui, por exemplo, como é que a gente vai fazer? A gente vai renomear. E aí, ao renomear, esses dois para todo x vão passar a ser duas variáveis diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente vai renomear em y x por z, supondo que x por z é uma substituição segura. E aí, ao fazer isso, a gente vai ter algo nesse formato. Aqui eu estou abusando um pouco da notação, mas note que esse y dentro dele, onde tinha x, foi substituído por z. E aí, note que quando a gente tiver esse caso, a gente vai poder aplicar a regra R8, onde a gente tinha duas variáveis aqui diferentes e quantificadores quaisquer, onde essa variável não ocorre livre aqui, nem essa ocorre livre lá, certo? Como a substituição é segura, a gente tem que isso é verdade. E aí a gente vai poder trazer os quantificadores para o começo da forma. Ok? A mesma coisa para o outro caso, né? Quando a gente tiver algo assim, a gente vai renomear. Por exemplo, aqui a gente está renomeando os y, o x para y no y, né? Supondo que x para y é substituição segura, e aí a gente ficaria com algo desse tipo, lembrando que aqui dentro do y, onde tinha x, a gente trocou para y, e aí agora a gente está num caso onde é possível aplicar R7. E aí, aplicando R7, a gente tem os quantificadores na frente da forma. Ok? Bom, então, para gerar uma fórmula na forma Prenex, a gente simplesmente vai aplicar repetidamente essas regras aí, né? Lembrando que no final a gente também vai se interessar em ter a fórmula na forma normal conjuntiva. Então, a gente vai também usar as leis de equivalência da implica e do se somente se, para que a gente fique só com não ou e, a fim de chegar na forma normal conjuntiva. A gente vai usar as leis de negação, né, dupla negação, a negação dos quantificadores, e também as leis de De Morgan, mais as regras de renomeação de variáveis juntamente com as regras Prenex, certo? Então, tipicamente a gente vai fazer uma sequência de passos dessa natureza, né? Primeiro, elimina os condicionais, aplica as regras de De Morgan quando precisar, dupla negação, quantificadores negados, tudo isso para chegar na fórmula só com i ou negação. Aplica as regras Prenex, uma vez que a gente tenha elas chegado nesse ponto, né? Note que a gente, para aplicar a regra Prenex, a gente não pode ter assim uma negação
na frente do quantificador, como no item 6. Por isso que a gente vai aplicar regras dessa natureza também, como 5 e 6, antes de usar as regras Prenex. E aí a gente vai usar as regras Prenex mais renomeação de variáveis quando for necessário. Aqui está um exemplo. Suponha que a gente queira transformar na forma Prenex essa forma. Note que, obviamente, ela não está na forma Prenex agora, uma vez que a gente tem, por exemplo, quantificadores aqui dentro, né, que não tem escopo a fórmula toda, etc. Então, a gente precisa transformar ela. Então, a gente vai seguir uma sequência de passos de como a gente está acostumado a fazer, ou seja, pega um pedaço da fórmula, substitui por um equivalente lógico que vai no caminho do que a gente quer. Então, aqui a gente vai começar, por exemplo, trocando o condicional por não ou. Né? Então, simplesmente foi feito isso, esse condicional foi trocado por não ou, e aí foi feita a substituição do equivalente lógico. Aí a gente chegou nessa fórmula aqui. Aí agora a gente vai usar a regrinha da equivalência do não para todo, substituindo para o existe não, que é de x. Pronto, aí a gente chegou nessa fórmula aqui. Note que nesse momento a gente já não tem mais nenhum quantificador negado e também não tem mais nenhum condicional, nem duplo condicional. A gente vai começar a tratar em si de tornar isso aí na forma Prenex. Agora, veja que a gente não pode usar, por exemplo, a regra R8 nesse momento, que diria que seriam existe x uma fórmula ou para todos z outra fórmula, porque a gente não tem uma condição dela, né, que era justamente, se a gente olhar aqui a condição dela, era que esse x não pode ocorrer livre no y, nem esse y pode ocorrer livre no x. Essa condição aqui embaixo. Se a gente olhar o que a gente tem lá, a gente tinha que, veja que esse x ele não poderia ocorrer livre nessa forma. Existe yr de x, yx, mas ele ocorre aqui no x. Certo? Então, não dá para usar a fórmula R8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai renomear. Então, ó, vamos renomear aqui, por exemplo, nesse momento vamos renomear só esse x e esse z, e aí a gente renomeou o x para x1 e o z para z1. Note que esse x para x1 e z para z1 atende aqueles requisitos todos de que esse nome não é nenhum nome que apareça quantificado, nem é de variável livre, etc. Né? Na verdade, eu peguei nomes totalmente novos que não aparecem em lugar nenhum, então a gente não está correndo esse tipo de risco. Então, ao fazer essa renomeação, a gente chega nessa forma. Note que esse x está governando essa variável apenas, então eu mudo apenas ela. Esse z está governando apenas esse z, então a gente muda apenas ela. Então isso virou x1, isso virou z1. Aí agora sim eu posso aplicar R8, porque esse x1 não aparece livre aqui, nem z1 aparece livre aqui. Então, agora a gente pode trazer esses dois para frente dessa forma inteira, chegando nisso aqui, que foi a aplicação do R8. Aí note que agora, aqui nessa subfórmula, a gente tem o existe yr de x, yz1, ou não q de x1. Né? Note que o ou é comutativo, né? Eu posso olhar isso aqui como se o primeiro termo de junção fosse esse, e depois ou esse aqui, né? Já que o é comutativo. Então, observando isso aí, a gente vê que a gente pode aplicar uma regrinha lá. Vamos olhar aqui. Olha,
vai ser uma regrinha do ou, né, com existe. Se eu não me engano, né, era isso mesmo. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Note que é um existe, um ou e uma fórmula em que esse cara não aparece livre aqui. Então, eu posso trazer isso para fora e fico com isso. Aí agora a gente tem essa fórmula aqui, ó, aqui dentro desse colchete, né? Essa fórmula existe x1, tarará, tudo isso, e p de x, né? Notando que esse i é comutativo também, então eu vou poder aplicar a regra R3, né? Note que a regra R3 diz justamente isso aqui, né? Existe x, x e y. Esse x não ocorre livre aqui, então eu posso expandir para tudo. Pronto, então foi feito isso, trouxe esse existe x1 para frente. Aí agora a gente vai ver que a gente tem para todos E1 uma fórmula I P de x. Esse Z1 não ocorre livre aqui, então a gente pode trazer o para todos E1 para frente também, que é o que a gente fez agora nessa etapa aqui, né? E isso é a aplicação da regra R1. Aí agora a gente tem o existe y em uma fórmula, i p de x, o y não ocorre em p de x, então eu vou poder trazer esse y para frente da fórmula toda. Isso é a aplicação da regra R3. E aí note que nesse momento a gente tem a fórmula na forma prenex, como a gente queria, né? Então nesse momento a gente chegou na forma prenex, e note que também a fórmula matriz, ou seja, esse pedaço da fórmula aqui depois dos quantificadores, ela já está na forma normal conjuntiva nesse caso, né? Ou seja, uma conjunção de junções, né? E aqui um dos casos degenerados que a gente assume válido também, os conjuntores podem ser simplesmente um termo ao invés de ser uma disjunção. Bom, mais dois exercícios para reforçar a forma prenex. O primeiro deles aí, vamos transformar para todo x q de x, implica existe x p de x. Então, deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Então a gente tem esse exercício aqui, né? Note que para resolver isso, a gente pode começar, né, fazendo o não ou, né? Ou seja, ficaria com, deixa eu escrever aqui, não é verdade que para todo x q de x ou existe x p de x. Aí agora isso aqui foi simplesmente a regra do implica como não ou. Aí agora a gente pode usar a regra do não para todo para transformar isso em existe x tal que não q de x ou existe x tal que p de x. Isso aqui foi a regra do não para todo. Note que nesse momento a gente tem um existe x, essa fórmula, não q de x, ou existe x, p de x. Se a gente olhar nossas fórmulas prenex, a gente vai ver que a gente tem a fórmula que a gente chamou de R6,
aqui se aplica esse caso. Existe x ou existe x, y. Então a gente nem vai precisar nesse momento renomear, a gente pode aplicar diretamente a fórmula que vai nos permitir escrever existe x tal que não q de x ou p de x. Isso aqui foi a nossa formulazinha R6. Faltou um parênteses aqui. Pronto. Note que agora a gente já tem a fórmula na forma Prenex. Ok? Nosso próximo exercício, vamos ver aqui qual é. É um pouquinho maior. Deixa eu pegar ele. Pronto, nosso próximo exercício era esse. O que é que a gente tem que fazer agora? Então, primeiramente, note que aqui dentro desse colchete, novamente, a gente tem uma implicação, né? Esse é um antecedente, esse aqui é o consequente. Então, a gente fica com o seguinte, né? Para começar, vamos usar de novo a regra ou a equivalência lógica do condicional, né? Para permitir que a gente escreva aqui um não existe z tal que r de x z e r de y z fecha parêntese. Então, esse foi um antecedente, ou existe u tal que p de x y u fecha aqui, certo? Aí agora a gente aplica a regra, então isso aqui foi simplesmente a implicação como não ou. Aí agora a gente vai aplicar a regra do não existe, que vai permitir a gente reescrever isso como para todo x, para todo y. Aí esse existe vai virar para todo x e não essa coisa entre parênteses. R de x, z e R de YZ, fecha, fecha, ou existe U tal que P de X, Y, U, fecha, fecha aqui. Pronto. Aí agora a gente pode logo aplicar, por exemplo, De Morgan aqui dentro. Ou seja, a gente vai aplicar um não i do De Morgan, né? Para ficar com para todo x, para todo y, para todo x. Ó, na verdade aqui é z, né? Eu troquei. Vamos lá. Aqui, ó, quando eu passei dessa linha para essa, não existe z, tal que taranã. Aí fica para todo z, não taranã. Não sei porque eu botei x aqui. Deixa eu corrigir. Z.
certo? O resto parece ok. Bom, voltando então, aqui não é para todo x, é para todo z. E aqui dentro fica não r de x, z ou não r de y, z. Fecho parênteses. Ou existe o tal que p de x, y, u. Ok. Pronto. Agora vamos ver se a gente consegue botar esses quantificadores aqui para frente. Para que isso seja possível, usando daquelas últimas regras que a gente viu, o R7, R8, a gente tem que ter que esse Z não pode ocorrer livre aqui, nem esse U pode ocorrer livre aqui. E de fato isso acontece, né? Então a gente vai poder colocar para frente esses dois quantificadores. Ou seja, a gente pode reescrever assim para todo x, para todo y. Aí esse quantificador vem para frente, para todo z. E depois o existe u, que também vem para frente. E aí agora a gente tem essa parte que é não r de xz ou não r de yz. Fechou. Ou p de x, y, u. Ok. Certo? Então a gente tem isso ou isso ou isso, né? Note que pela associatividade do ou, né, como aqui a gente tem ou e aqui tem ou também, a gente pode eliminar esses parênteses aqui se a gente quiser, né, e ficar somente com assim, né, para todo x, para todo y, para todo z, existe u, e aí isso aqui ficar sem parênteses internos, ou seja, só não r de xz ou não r de yz ou p de x, y, u. E note que isso aqui dentro, a forma matriz também já está na forma normal conjuntiva, né? A gente pode assumir cada coisa dessa como isso aqui como um único conjuntor, né? Que a gente vai ver que isso vai se tornar uma cláusula em breve quando a gente for falar de cláusulas, ok? Com isso a gente termina a nossa sessão de Prenex, mas na verdade obter a forma Prenex vai ser uma primeira etapa no processo de resolução que a gente quer chegar. A seguir, a gente vai ver que a gente vai passar pela eliminação dos quantificadores existenciais. Lembra que eu falei lá no começo que as cláusulas vão ter apenas variáveis universalmente quantificadas. A gente vai ver que, na verdade, o que era existencialmente quantificado vai ser substituído por outras coisas que a gente vai ver a seguir no processo de escolemização. Então agora a gente vai dar uma pausa e a seguir vamos ver a questão da escolemização.